Pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Dataflex. Nós hoje vamos iniciar uma etapa um pouquinho mais avançada. Vamos começar a falar sobre orientação a objetos, classes, propriedades, né, das classes, objetos, métodos, herança, essas coisas aí, tá? Vamos lá. Só para recordar aquilo que eu falei para vocês lá, né, bem mais no início. Se nós formos olhar aqui o fonte, né, dessa tela de teste que a gente começou a usar na aula 2, nós vamos observar sempre aquele detalhe. Todos os objetos que são instanciados, eles pertencem a uma classe. Tá? Então, esse daqui, que é o objeto principal, né, a tela em si, é uma DBView, ou seja, é uma tela database, né? Então ela é própria para armazenar, posicionar, né, exibir, validar informações do banco de dados, né, do Dataflex. Nós ainda não usamos aqui, mas vai chegar um momento em que vamos utilizar. Nós temos aqui aquele objeto que foi para ler a configuração, é dessa classe CNFile. Aqui nós criamos, né, arrastamos aqui esse form, ó, é um form esse de selecionar o arquivo, e esse botão executar, que é um button, né? Então, se nós viemos aqui olhar na paleta de classes, nós vamos ver que essas são as classes do Dataflex. Aqui tem várias outras. Então, é o que nós chamamos de superclasses, né? Porque elas são classes que a linguagem oferece para nós. Basicamente, nós vamos usar elas sim, porém, não diretamente dessa forma aqui, tá? Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês seria a forma mais indicada para a gente trabalhar com essas classes aqui, desde essa da tela principal como as demais aqui, tá? Eu vou fazer inclusive um teste usando um form. Vamos imaginar aqui, ó, que nós fôssemos arrastar aqui um outro form aqui para a tela, para a gente colocar alguma informação aqui. Vamos vir aqui nas propriedades, tá vendo? A classe form, e aí vamos colocar aqui, ó, vamos colocar aqui o arquivo como se fosse um destino para a gente informar em qual arquivo que seria gravado o log. Vamos imaginar assim, né? E aí vamos colocar uma coisa bem básica aqui, que é o seguinte: vamos colocar a label vou colocar seu arquivo destino. Destino. O que acontece? Ele puxou aqui, olha, deixou aqui a label, né, distanciada, diferente desse daqui. Por que isso? Nós temos que setar aqui, ó, porque essa classe ela tá indicando aqui, ó, que a distância, né, dessa label ela é de 60, e aí a gente sempre costuma vir aqui zerar. Ela tá aqui, ela foi aqui pro meio agora, está escondida atrás. A gente vai vir aqui e trocar para o justification mode dele para right, né? Assim ele vai ficar correto. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que essa classe ela é uma classe bem seca, né? Vamos dizer assim, bem básica. E ela não tem, muitas vezes, esse tratamento ali. A gente tem que ficar fazendo isso a cada vez que nós o formos utilizar. Essa fonte dela aqui também está uma fonte bem padrão, né? Tá? Então, vamos começar aqui, ó. Vamos clicar aqui para criar um novo arquivo. E aqui, olha, nós também podemos dizer que tipo de tela, né, ou coisa assim que nós queremos criar baseado nas classes que existem no Dataflex, como eu falei, né? Essa DBView, né, enfim. Nesse caso, nós vamos fazer assim, vamos vir aqui e vamos criar, olha, um arquivo Dataflex, vamos dizer assim, um novo arquivo Dataflex. Nós vamos colocar ele aqui, vamos colocar assim, ó, cform atual.pkg, tá? É um arquivo em branco. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos criar uma classe para nós
para nós personalizarmos, tá, esse form aqui. Então o que nós vamos fazer aqui, ó? É assim que se cria uma classe, ó. Class, vamos colocar o nome da classe, cform atual, form. Ele não reconheceu aqui porque nós ainda não estamos utilizando esse pkg em lugar nenhum, ele não faz parte de nenhum projeto. Então eu já vim aqui logo no início, eu vou até fazer aqui logo no projeto para ficar, eu não vou dar use aqui nessa tela para ele não ficar disponível apenas para essa tela, tá? É questão do escopo, né? Vamos fazer aqui, ó. Isto, já vamos fazer aqui, ó. Pronto. Agora reconheceu, então tá lá. Se eu chegar aqui, olha, vamos, né, parte por parte para vocês observarem, ó, cform atual, eu vou remover essas duas que a gente fez por último aqui, ó, que foi a coluna, né, e justification. Vamos remover e vamos observar, ó, que ele ficou igual antes. Por quê? Porque eu só fiz aqui uma, vamos dizer assim, né, uma cópia da classe, herdei as propriedades daquela classe, dessa superclasse form. Então tá. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos começar a personalizar. Então, como é que nós vamos trabalhar? Nós vamos ter que definir aqui o construtor, né? Que nós sempre temos que fazer em todas as linguagens. No nosso caso aqui é uma procedure, tá? Que se chama construct object. Pronto. Nós vamos fazer aqui um forward sempre, né? Para que ele efetivamente construa, né, o objeto. Ele vai, quando nós falamos forward send, ele vai executar o método construtor dentro, né, da classe superior a essa, né? Eu sempre digo, eu mostrei aquele dia para vocês aqui na procedure activating, né? Se nós não fizermos o forward, ele não efetua a ação desse evento em si, né? Que no caso aqui era de abrir a tela. Aqui também, se eu não fizer isso, ele vai acabar não construindo o objeto ou construindo ele pelas metades, né? Faltando algum detalhe, tá? Então aqui, por exemplo, ele acabou dando erro porque a gente não efetivou a construção dele. Então vamos retornar aqui. Aqui dentro do construtor, nós normalmente fazemos várias coisas para que quando esse objeto ele é construído na tela, né, ele tenha propriedades, a gente sete valores iniciais, coisas desse tipo. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é tratar aquelas duas situações que nós fizemos naquele form de teste aqui, ó, que são exatamente essas duas, olha. Com isso, nós queremos dizer que todas as vezes que instanciarmos objetos que vierem dessa classe, como é o caso dele aqui agora, veja, ele já trouxe para cá, ó, tá vendo? A gente não precisa mais de setar aqui. Então, esse que é o objetivo, né? Nós não temos que ficar fazendo essa implementação, essa personalização em cada vez que nós criarmos um campo, né, dessa mesma classe. O que é que nós vamos fazer aqui também? É o seguinte, vamos setar aqui, deixa eu observar aqui duas propriedades para a gente alterar o tamanho da fonte dele. Nós vamos setar quatro propriedades. A primeira aqui, ó, que é o tamanho da fonte, e a outra que é a fonte em si. Vamos compilar para ver.
Olha, então perceba a diferença, né, daqui de cima, tá? Mesmo que aqui estivesse tudo maiúsculo, olha. Então a gente já percebe uma diferença, né? Essa daqui é a fonte mais básica, mais primária que o Dataflex acaba utilizando. E aí aqui nós podemos colocar tamanho, cores, né? Aumentarmos aqui para 11, já vamos ver uma diferençazinha ainda maior. Então é isso aí, tá? Outra coisa que nós vamos fazer é basicamente as mesmas duas propriedades, porém é para label do campo, tá? Por que isso? Vou comentar aqui, ó, porque aí começa a ficar desigual, ou seja, né, aqui, ó, o campo, né, tá dessa forma, mas aqui essa label dele, olha, ela tá pequenininha ainda, né, porque essas duas propriedades aqui vão alterar somente o comportamento do que nós digitamos ali dentro do form. Então nós vamos fazer a mesma coisa aqui, ó, para label, porque aquela label ali, ela é um outro objeto, né, vamos assim dizer. E vamos colocar aqui os 10. Tá vendo? Então a label ficou, né, de uma forma mais agradável, acompanhando, né, o campo em si, tá? Então é isso, olha, eu vou fazer o seguinte, esse campo aqui de cima eu já vou trocar, ó, olha, eu percebo como que a classe, né, a intenção da classe sempre é essa, de nos dar condições de herdar propriedades e comportamentos. Então eu posso remover, olha, essas duas propriedades aqui que serviram, olha, para fazer esse alinhamento da label, e eu vou simplesmente trocar aqui, ó, para ser forma atual. Com isso, né, ó, já vamos ter que dar uma redimensionada aqui porque ele isto, vamos compilar aqui agora de novo. Tá lá. Então é isso daí. Então isso aqui serviu para a gente poder ter um entendimento bem básico, mas isso sim, isso serve, esse recurso vai servir para a gente fazer isso com esse form, com esse botão, com essa tela em si, com qualquer outro componente que a gente precisa utilizar aqui no sistema, tá? E é claro, se tiver um comportamento que a gente precisa que ele seja diferente para essa tela, a gente pode trocar somente aquele comportamento aqui. Então vamos fazer de conta que eu preciso que essas labels, né, elas fiquem em cima do campo. Olha, então a gente vai trocar, tá? Ou seja, ele vai abandonar o que está na classe e vai usar essa aqui, porque eu setei especificamente para esse momento, né, funcionar dessa forma, tá? Então, isto. Tá lá. Isso aí. Bom, eu vou fazer aqui uma outra coisa só para a gente poder ver como que vai funcionar a questão de procedures, né? Vamos imaginar aqui que a gente quer implementar uma personalização nas cores, ou seja, quando o campo ganha o foco, a gente quer que ele seja destacado com a cor, e quando sair ele, né, ele perca essa cor, né, e volte ao normal. Então nós vamos usar aqui, olhe bem, a activate, tá, do campo, ou seja, quando o campo for ativado. Como é que se faz aqui essa sobrecarga, né, que a gente fala? Vamos olhar no help, pode olhar, tá? Não tem problema não, isso aqui vamos
fazer aqui, mas vocês podem sempre olhar no help quando tiver dúvida. Isso. E a outra que a gente precisa é na saída. Na hora que entrar a gente quer que faça uma coisa, na hora que sair do campo a gente quer que faça outra. Então, as saídas daqui. Muito parecido, né? Pronto, vamos fazer um teste aqui, é o seguinte. Pronto, vamos compilar. Ó, ganhou o foco, ele já disse aqui, ó. Entrando. Ó, saindo do campo, ele disse saindo. Entra nesse daqui. Se for com o mouse, é a mesma coisa. A gente precisa que seja assim, ó. Ó, saindo de um e entrando no outro. Então, a gente está conseguindo aqui interceptar esses eventos com sucesso. Então, vamos lá. Vamos imaginar que nós vamos utilizar essa cor aqui. Quer ver? Aquele amarelinho que a gente usa no Integra, né? Dizendo que esse é um campo de preenchimento obrigatório. Aí quando a gente vem para cá, olha, ele setou nesse aqui também. O problema é que nesse daqui não setou de volta qual cor que estava, né? Tá vendo? Então na saída a gente precisa, aqui na saída a gente também precisa fazer a mesma coisa, setar qual era a cor que estava. Eu posso vir aqui, ó, e fazer dessa forma, ó. Setar aqui a cor branca, que basicamente é o que estava ali. Só que vamos lá, não é o correto de se fazer, né? Ó, funcionou, tá vendo? Ó, funcionou perfeitamente. Não é o correto. Por quê? Porque aquele campo ele poderia estar com uma outra cor, né? Como a gente falou aqui no Integra, às vezes os campos ficam já como amarelo, dizendo que aquele campo é de informação obrigatória, e quando a gente ganha o foco nele, ele joga um laranjinha, né? Só para marcar o foco daquele campo. Sendo assim, a gente precisa saber qual cor que estava antes para setar ela de novo, né? Eu vou fazer até um teste aqui, ó. Vamos colocar que o padrão de todos os campos vai ser assim, ó. Vai ser esse amarelinho. E aí quando nós jogarmos o foco para ele, ele vai jogar aqui um verdinho, tá vendo? De que é o campo onde está o foco, né? Ó, só que nós perdemos o amarelinho, tá? Como é que a gente resolve isso? Aí nós vamos utilizar aqui, olha, uma propriedade, tá? Vamos pela primeira vez aqui numa classe, ó, vamos criar uma property inteira, porque essas cores aqui elas acabam sendo um inteiro no final das contas. E vamos colocar o seguinte, ó. Cor anterior, não vou misturar inglês com português não, né? Vamos colocar aqui cor anterior e nós vamos colocar aqui o default dele, ó, aqui na frente. A gente sempre diz a propriedade é assim, você diz qual é o tipo, depois você dá um nome para essa propriedade como se fosse uma variável, e depois você diz qual que é o valor default, né, dela. Vai ser esse daqui.
quando nós entrarmos aqui, olha, no campo, o que é que nós vamos fazer? Deixa eu só dizer o seguinte aqui, olha. Vamos setar a cor do campo. Assim. Já vamos usar aqui, ó, a propriedade dizendo que a cor do campo vai ser o que tiver dentro da propriedade. O que vai acontecer? Quando nós chegarmos aqui na entrada do campo, antes de nós setarmos aqui, olha, a cor, nós vamos armazenar qual é, né, a cor anterior, antes que ele troque. Então é assim que se seta, né? Set PI cor anterior to, e aí nós vamos capturar a propriedade color que ele estava, né, utilizando, que é essa aqui, e vai setar para dentro da propriedade. Em seguida ele troca a cor. Então nós temos armazenado aqui qual que é a cor anterior. Quando nós sairmos do campo, nós não vamos mais fazer isso daqui, olha, setar uma cor fixa. Nós vamos setar da seguinte maneira: pegar o que está lá na propriedade, tá, e usar ela como a nossa referência para poder devolver a cor que esse campo precisa ficar. Vamos lá. Então, ó, opa, vamos só debugar aqui porque eu vou ter que trocar esse tipo. Deixa eu só trocar o tipo aqui sem trocar nome, só para nós termos certeza. Deixa eu só olhar aqui no Integro qual é o tipo que nós costumamos usar. Eu já volto. O tipo aqui ele é inteiro mesmo, tá, gente? Não modifica não, tá? A questão aqui é questão de foco mesmo, pelo fato de ele ser o primeiro campo da tela. Pra gente não ficar agarrado aqui, eu solucionei colocando pro foco cair direto no botão. Só para vocês observarem aqui, a gente tem outros tipos de tratamento para poder solucionar isso. Então olhe bem, funciona muito bem, perfeitamente. Com isso a gente pode trocar até a cor da label, né, a cor do texto, enfim. Então, o que nós fizemos aqui? Nós derivamos aqui, tá, dessa classe, criamos uma classe personalizada, definimos algumas coisas no seu construtor, né, tanto propriedades padrões, como também uma propriedade para um uso específico, aqui nesse caso para controlar a cor, né, daquele objeto. Esse end constructor aqui, ele também faz parte do construtor, mas nós não estamos utilizando, foi só um teste aqui mesmo. Nós fizemos aqui uma sobrescrita, né, desses dois eventos, da entrada e da saída, né, da ativação e da desativação do foco desse campo. E com isso, tendo os campos aqui, olha, praticamente código nenhum, tá vendo? Essa que é a intenção, né? Os campos estão funcionando com essas coisas personalizadas, tá? Então é isso aí, gente. É uma primeira visão aqui de classe. Deu para observar aqui a herança das propriedades, dos comportamentos, dos eventos e como que isso dá um ganho de trabalho, código, né, limpo e as classes personalizadas. A intenção é que sempre que nós nunca utilizemos, tá vendo, essas classes do DataFlex, porque a gente fica sem poder de alterar as coisas em lote. O que eu quero dizer? Vamos imaginar que nesse momento todas as telas do sistema elas estivessem já com essa característica. Então agora, querendo nós alterar
qualquer característica, como vamos imaginar aqui, ó, vamos imaginar que a gente quer trocar somente a cor, né, de quando se ganha um objeto, ou trocar aqui uma fonte, né, o tamanho da fonte, a gente altera no local só, na classe, e assim todos os objetos, olha, eles vão herdar de uma forma muito fácil, sem você ter que passar tela por tela, tá? Então, funcionando perfeitamente.